Olá, boa tarde. Hoje eu vou passar para vocês as 5 melhores técnicas de estudos. Então, vamos lá, vem comigo aqui. Vou trocar aqui a tela. Então, é agora que eu vou mostrar para vocês as 5 melhores técnicas que vão mudar a sua forma de aprender. Algumas delas eu utilizo, eu vou falar a verdade, tem algumas que eu não utilizo tanto e tem outras que eu nem utilizo, para falar a verdade, mas são 5 técnicas que eu aprovo. Recordação ativa. Explicar que é tentar sem olhar a matéria. Sem olhar o material, quer dizer. Exemplo, fechar o caderno e tentar lembrar do que acabou de estudar. Cara, eu recomendo esse daqui numa escala de 8 para 10. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai estar tipo formulando o que você acabou de estudar, como se estivesse dando uma palestra. Para você dar uma palestra sobre algo, você tem que ter aquele assunto muito bem encaixado na cabeça. Eu não sei se vocês se lembram quando nós íamos fazendo trabalho na escola, a gente, mesmo com o papel lendo o papel, a gente ficava blá, 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 falando todo errado. E quando a gente lia o assunto, se aprofundava, entendia, ia dar uma palestra, pô, a gente, pô, faltava dar aula do assunto, né? Mas, enfim, quando a gente tem aquele. Quando a gente consegue dar aquela apresentação máxima sobre o assunto, parece que ele entrou bastante na nossa cabeça. E quando a gente consegue dar uma apresentação, tipo, sem olhar o material, que no caso na escola a gente ia olhar o papelzinho, sem olhar o material e sobre um assunto que a gente acabou de estudar, tá cada vez reforçando mais que a gente aprendeu muito bem essa matéria. Então eu recomendo muito isso aqui. Revisão espaçada, revisão em intervalos crescentes. Um dia, 3 dias, uma semana, pode citar aplicativos como Anki. Cara, essa daqui na escala de 0 a 10 eu recomendo 10, 10, 10, sem dúvida. Por quê? Porque quando a gente está estudando, mesmo que a gente apresente, se a gente não pegar esse material, depois de 24 horas, no caso um dia, a gente vai ter perdido 80% disso. E depois de 3 dias a gente vai ter perdido quase tudo. Imagina uma semana, um mês depois. Então o Anki, ele vai ajudar a gente, que é um aplicativo que eu recomendo demais. Tem até um vídeo no meu canal anterior, recente, que eu falo só sobre o Anki, como é que a gente deve utilizar e como é que deve ser feitos os cartões neles. E cara, ele melhora o nosso estudo. Eu todo dia faço Anki, porque para eu não esquecer do que eu vim estudando e reforçar o que eu venho estudando faz tempo. Então eu lembro de conceito de física, eu lembro de conceito de biologia. Lógico, se eu deixar só o baralho lá e não estudar, eu vou esquecer, né? Mas se eu voltar lá e revisar de novo, eu vou acabar me lembrando. E é isso. E o Anki é um aplicativo muito bom. Eu recomendo para todo mundo que estuda qualquer coisa em inglês, Enem, ITA. Cara, o Anki a gente pode fazer tudo com ele, tudo. Tanto como colocar áudio, vídeo, tudo. É um aplicativo muito bom, eu recomendo bastante para quem estuda, está iniciando, quem já está mais avançado, quem está intermediário. É um aplicativo que eu recomendo bastante, bastante. Método Feynman, eu não sei pronunciar o nome desse cara, mas me desculpe. Ensinar o conteúdo como se fosse para uma criança. Isso revela as partes que você não entendeu direito. Cara, eu não uso, quer dizer, eu nunca fui de usar tanto esse assunto, esse método, quer dizer. Eu já cheguei a explicar pro meu irmão como é que funciona a regra de três compostos, porque uma vez ele chegou em casa me perguntando sobre uma questão que ele tinha feito na escola. Ele falou que, tipo assim, no caso, seguinte, tinha 5 trabalhadores que trabalhavam 10 horas e recebiam, deixa eu ver, R$ 100. E tinha 10 trabalhadores que trabalhavam 20 horas e eles iam receber X. Qual é o valor de X? Isso é uma regra de três composta. No caso, meu irmão não sabia se tinha essa questão, eu fui, peguei com ele e fiz a questão com ele. Só que durante que eu tava fazendo a questão, eu tava explicando para ele como é que funcionava e tal, e tal, e tal. E eu fazendo isso, eu fui melhorando o meu raciocínio referente à questão. E eu tava explicando de uma forma para ele que ele conseguisse entender da forma mais possível, mais compreensível possível para ele. Eu não tava explicando para ele, essa é uma regra de três, como eu posso dizer, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Não, eu só tava explicando para ele como é que funcionava, porque se eu usasse esses termos, ele não ia entender. Então eu resolvi explicar dessa forma que ele conseguisse entender. E melhorou para mim. Melhorou, sim. Eu recomendo de uma escala de 0 a 10, eu recomendo 7. É bom. Se o seu irmão ou seu amigo te perguntar relacionado ao assunto e você quiser explicar, você vai estar reformulando aquele entendimento para você.
Pomodoro. Estudo em blocos de 25 a 25 minutos, mais 5 minutos de pausa. Ajuda a manter o foco e não se cansa rápido. Cara, pra ser sincero, eu não uso Pomodoro. Eu não cheguei a usar quando eu tava iniciando, mas eu recomendo, eu falo o seguinte. Se eu tivesse começado a estudar pelo método Pomodoro no início, eu acredito que eu teria estudado até melhor. Mas eu estudava o quê? Eu estudava 1 hora, aí depois no outro dia eu estudava nenhuma, aí depois no outro dia eu estudava duas, e no outro dia eu estudava nenhuma, eu ficava nesse loop. O método popular não, cara. Você pode dar 25 minutos hoje, amanhã pode estudar 30, amanhã pode estudar 40, 50, enfim. Pra quem tá começando, eu recomendo. Mas agora, cara que já é mais avançado, estuda pra ir, Enem, vestibular, esses concursos assim, mais avançados, cara, Pomodoro, você, imagina você tá aqui estudando, concentrado pro seu assunto. Aí não, peraí, vou dar uma pausa. Você pode dar uma pausa sim, respirar um pouquinho, mas depois pegar seu celular, ficar mexendo durante essa pausa, eu acho que não faz tanto sentido. Eu recomendo o quê? Você pode dar por 1 hora e descansar 5 minutos, mas esses 5 minutos sem fazer nada. Somente ficar assim parado olhando para a tela. Respirar um pouquinho e depois voltar para o seu assunto. Isso eu recomendo. Agora ficar 5 minutos de pausa, mexendo no celular, vendo TikTok, eu não recomendo. Inclusive eu não faço isso, né? Mas enfim, vamos lá. Agora, na minha opinião, o mais importante de todos, o que me fez gostar de estudar, desenvolver meu raciocínio referente à questão, é aprender melhor o assunto, que é praticar questões e exercícios. Estudar sem aplicar é como treinar futebol sem jogar o jogo, exatamente. Resolver muitas questões e provas antigas para fixar o conteúdo. Isso ajuda a identificar seus pontos fracos e ganhar velocidade na resolução. Cara, eu numa escala de 0 a 10, isso daqui é 10. É pau com Anki. Por quê? Quando a gente está estudando por questões, a gente está tipo simulando o dia da nossa prova. Porque na hora da prova a gente vai fazer o quê? A gente não vai estar respondendo as perguntas é, com a nossa boca, assim, como fosse. Pronto, você já viu prova de promotor? Prova de promotor ele faz uma pergunta, é discursiva. Isso, a prova certa, discursiva. Não é uma prova discursiva, é uma prova que você vai fazer ali na hora. Resolver questões. E quando você treina isso em casa, você está tipo simulando o seu dia na prova. E você vai estar treinando isso. Porque na hora da prova a gente vai o quê? Fazer questões. E quando a gente estiver estudando em casa, a gente tem que fazer o quê? Questões. Eu não recomendo a gente ficar horas vendo teoria. Sim, a teoria é importante. Mas dos 100% do nosso estudo, 80% tem que ser destinado às questões, exercícios, e 20% do assunto que a gente estiver estudando tem que ser direcionado à teoria. Já tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Porque na hora da prova, o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente faz questões. A gente não fica assistindo teoria, entendeu? A gente faz questões, não teoria. Não aprende a teoria. A gente faz questões. A gente está ali para aplicar a teoria que a gente aprendeu por meio das questões. Então, eu recomendo muito a gente focar muito em questões e exercício. Entre Anki e fazer questões, eu sou mais fazer questões. Mas o Anki também é muito importante. Eu recomendo esses dois. Se você colocar no seu estudo Anki e questões, cara, seu estudo já vai ter um avanço muito grande na técnica do seu estudo. Vai ter muito grande. Entendeu? E é isso. 5 técnicas de estudos que vão mudar a sua forma de aprender. Espero que vocês tenham gostado desse incrível vídeo. Valeu, tamo juntos. Qualquer sugestão você pode colocar aí no comentário. Valeu!